14, versículo 16. Falaremos acerca, na minha Bíblia está escrito da seguinte forma: a parábola da grande ceia. Capítulo 14 de Lucas, versículo 16, até o versículo 21. Amém? Amém. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, e já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Dizer-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e os aleijados, e os mancos e os cegos. Aí no versículo 22 diz: e disse o servo: Senhor, foi feito esta como mandastes, e ainda há lugar. Amém? Amém. Conforme o título fala aqui na Bíblia, ele vem falar acerca da grande ceia, certo? O que podemos perceber aqui? Vou ler as minhas anotações. Estamos vivendo dias em que boa parte das pessoas estão mais preocupadas em buscar a glória e riqueza deste mundo do que buscar a glória de Deus. No entanto, a glória deste mundo é algo passageiro, por se tratar de algo terreno. O que a gente vem percebendo nos dias atuais, não é de fato isso que muitas vezes acontece, que as pessoas estão mais preocupadas na glória deste mundo do que em buscar a glória de Deus, nas riquezas desse mundo, na fama desse mundo, nas coisas que o mundo pode ofertar, do que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Lá em Mateus 6,33, que a gente conhece muito bem, né, vem falar justamente sobre isso, né, que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não é isso? O reino de Deus. E as demais coisas, elas vão sendo acrescentadas. Mas será que não está sendo feito o inverso? Será que primeiro as pessoas não estão se preocupando em buscar as coisas e depois buscar o reino de Deus? Ou seja, depois ele será acrescentado. Primeiro eu quero buscar as coisas que aqui estão e depois eu vou buscar o reino de Deus. Aí aqui eu coloquei a seguinte questão: será que estamos de fato tendo tempo para Deus? Será que estamos de fato tendo tempo de buscar em primeiro lugar a Deus? Ou estamos mais preocupados em buscar as coisas terrenas, né? As riquezas, os bens, né? Aqui no versículo 16, né? Fala acerca da salvação. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que buscam, aqueles que o buscam, em espírito e em verdade. Então, aqui o próprio Deus falando: preparei para vocês uma grande ceia. E essa ceia, será que ela está sendo preparada aqui, na terra? Será, gente? Não. A grande ceia está sendo preparada lá no céu. Lá o Senhor já tem, a mesa preparada. Amém. Certo? Porque a gente não sabe o dia nem a hora, mas Jesus Cristo, Ele vai voltar e vai nos levar para a glória. Para lá sentarmos ao lado do Pai, na grande mesa que está preparada para cada um de nós. Amém. Certo? Então, o convite foi feito a muitos.
Pois a própria palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Na semana passada, na terça-feira, eu peguei até aqui uma parte da palavra que o irmão Davi falou acerca da construção da arca, né? Falou lá em Gênesis de Noé, que fala assim, fala acerca da construção da arca de Noé. A arca de Noé foi construída, será que foi construída só para alguns? Ou foi construída para todos, que todos entrassem? Para todos. Ela foi construída para todos, não é isso? Mas nem todos entraram na arca, né? Porque assim como foi pregado pelo irmão, quando Noé estava lá construindo a arca, né, falando qual o propósito daquela arca, as pessoas tinham ele como um louco, né? Como alguém que estava desequilibrado. Que conversa é essa de dilúvio, Noé? Aí eu acho que eles pensavam assim, que mundo vai se acabar que nada, né? Vamos viver a nossa vida, né? O motivo é que provavelmente eles estavam ocupados demais com as suas coisas pessoais, com seus afazeres pessoais, com seus interesses pessoais, e pouco estava dando importância a Deus. O versículo 17, aqui ele fala do momento que tudo já está preparado. Podemos compreender aqui que no céu já está tudo pronto e que os sinais aqui na terra já estão apontando para a chegada do grande dia e a mesa já está posta. Será que o que a gente vê, né, tem visto nos últimos tempos, não já são os sinais da vinda de Cristo? Mas muitas das vezes a gente ouve falar assim, mas desde que o mundo é mundo, que dizem que Cristo vai voltar, né? Ele vai voltar, e cadê esse Cristo que não voltou ainda? Calma, porque assim, o tempo dele não é o nosso tempo. Nem ele sabe o dia da sua volta, só o Pai sabe. E ele vai vir como um ladrão, a palavra de Deus diz, ou seja, ele chegará de surpresa e pegará muitos desprevenidos. Não é isso? O que estamos vendo nos últimos dias são sinais evidentes da volta de Jesus. Lá em Marcos 13, vamos lá, gente, dá uma olhadinha que diz Marcos 13. Eu até marquei, porque se nessa hora a gente fica nervosa, esquece até no tal junto. Lá em Marcos 13, a partir do versículo 6, diz o seguinte: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvides de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não será o fim. Então, por mais que a gente ouça falar, a gente tem ouvido falar de guerras, de rumores de guerra, a gente tem ouvido falar de fome, de mortes, de perseguições. A gente tem ouvido falar de falsos profetas. Isso tem acontecido. Então, calma, ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome. Isso será apenas o princípio das dores. Então, assim, princípio é o quê? É o começo. Ainda não é o fim. Se a gente está vendo que está acontecendo tudo isso, mas também, Daniela, desde que o mundo é mundo, que existe fome, que existe terremoto, que existe guerra. Sim, mas será que já vinha desde lá acontecendo com tanta frequência como está acontecendo hoje? Antes a gente via falar assim, houve um terremoto ali, está tendo uma fome ali na África, né? Que era muito falado na África, mas será que essa fome está acontecendo só lá na África? E esse terremoto, né? Que estão acontecendo assim. Mas isso são os sinais, mas o homem não percebe. Ele acha que é somente coisas naturais, catástrofes naturais. Mas não é, são os sinais espirituais, certo? Da volta de Cristo. Aí a gente vai ver aqui. Lá em Daniel 12, certo? Daniel 12, a partir do versículo 1, ele também vem falar sobre isso. Vamos dar uma olhadinha lá? Está dizendo assim, amém? Ou não amém? Amém. Os últimos tempos, a palavra selada, na minha Bíblia está escrito dessa forma. Então, lá no capítulo 12, no versículo 1 diz assim,
E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que